No Viver Melhor de hoje, vamos falar sobre o poder da música por meio da musicoterapia, com um passeio pela neurociência, arte e cultura. Conheça os elementos e os resultados da intervenção terapêutica baseada em evidências científicas que usa a música e seus componentes para atender às necessidades físicas, emocionais, cognitivas e sociais. Você vai ver ao longo do programa que a música é usada para recuperar a fala, melhorar a condição motora e auxiliar na recuperação de memórias. O programa apresenta a potência da utilização da música e seus elementos na promoção da saúde e bem-estar. Especialistas e pacientes garantem que ela pode curar o corpo e a alma. Som, ritmo, melodia e harmonia. Se o compasso da bateria é como se fosse o coração da escola de samba, o tom da música no nosso cérebro embala passos, emoções, atenção, memória e o coração. Estudos comprovam que a música tem diversos efeitos no corpo. Então nós temos áreas auditivas, outras áreas sensoriais, como áreas visuais, áreas relacionadas ao controle dos movimentos, áreas relacionadas à percepção corporal, áreas relacionadas às nossas funções mentais e cognitivas, né? Então a música, ela é considerada como uma tecnologia transformadora da mente. As estruturas cerebrais, elas são modificadas. Isso resulta num cérebro mais ágil, isso resulta num cérebro mais capaz de tomar decisões, isso resulta num cérebro que funciona melhor, isso promove uma reserva cognitiva para adiar ou pospor os sintomas, né, associados ao envelhecimento normal do nosso organismo. Então a música, ela é um recurso extremamente poderoso, né, tanto para a musicoterapia, para a reabilitação, como também para o desenvolvimento cerebral. A musicoterapia é a utilização da música ou elementos musicais no contexto clínico de tratamento, reabilitação ou prevenção de saúde e bem-estar. Wagner, que é musicoterapeuta e atua com transtornos do desenvolvimento e saúde mental em Vitória da Conquista, na Bahia, garante que os benefícios são inúmeros. Com ela conseguimos reduzir o estresse, a ansiedade, diminuir os índices e as causas da depressão. Conseguimos também trazer alívio, conforto, reabilitar o paciente. Nós temos as sessões de musicoterapia em grupo e também individual. Os pacientes são a prova de que a música libera dopamina, o neurotransmissor mais conhecido como hormônio do prazer. A terapia com os elementos musicais começou a ser usada no Brasil na década de 1970. Nas universidades, a formação de profissionais veio um pouco mais tarde. Dentro da formação do musicoterapeuta, ele é preparado ao acolhimento dessas pessoas, porque o ser humano não é só físico, não é só fisiológico, digamos assim. É um ser dotado de sentimentos e emoções. E, para tanto, o musicoterapeuta também tem que estar preparado para este acolhimento emocional no âmbito da musicoterapia. Márcia, que é professora de musicoterapia na Universidade Estadual do Paraná, é uma das precursoras nos estudos da área. Ela alerta que o processo terapêutico só pode ser exercido pelo profissional formado em curso superior ou pós-graduação ou curso de especialização em musicoterapia. A graduação aqui na cidade de Curitiba, ela é a segunda graduação do país, começou na década de 1980. Então já temos uma grande trajetória. Hoje no Brasil existem 7 graduações, sendo que 3 são instituições privadas e 4 são instituições públicas. No curso de graduação, os alunos desenvolvem habilidades da prática musical. Não precisa ter conhecimento prévio, mas sim, durante o curso você será convidado a desenvolver as habilidades musicais. A modalidade pode ser usada em todas as áreas da saúde, na promoção da qualidade de vida, prevenção e tratamento.
Bom, e agora para a gente repercutir outras questões que envolvem o universo da musicoterapia, resultados, avanços e o uso do método na prevenção de doenças e outras questões, eu converso ao longo do programa com a presidente da União Brasileira das Associações de Musicoterapia e professora de graduação em musicoterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, a Marli Chagas. Também recebo no programa a musicoterapeuta especialista, psicóloga e doutora em psicologia, Tânia Marques. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela participação e disponibilidade de vocês aqui hoje. Vou começar com a doutora Marli. Bom, explica pra gente, não é uma técnica, né? As pessoas confundem muito, às vezes chamam de técnica, de aula, professora. É muito maior que isso, né, Marli? Conta pra gente qual é o conceito, as características, os elementos que envolvem a musicoterapia. Olha, a musicoterapia tem técnica, tem métodos, tem esquemas de avaliação, tem teorias. Então, mais do que ser uma técnica, ser um método, ser uma teoria, porque são várias, a musicoterapia é um campo de conhecimento. Primeiro, a partir das descobertas da prática, que são fenomenais, impressionantes. Como é que acontece algo inesperado, novo, quando um terapeuta se aproxima com a música de uma pessoa que está necessitada. Vamos pensar assim de uma maneira geral, porque pode ser com sofrimento psíquico, reabilitação física, atualmente até na vulnerabilidade social, né? A musicoterapeuta trabalha também no Sistema Único de Assistência Social, além de trabalhar no Sistema Único de Saúde. E os resultados foram intrigando tanto os terapeutas, quanto os acadêmicos, os outros profissionais dessa interação interdisciplinar, né, que tem a arte, a música e a reabilitação, a fisioterapia, a psicologia. E aí, dessa interação, surgiu esse novo campo de conhecimento, em que muitas histórias, teorias, técnicas, achados, inovações fazem parte. Explica pra gente, doutora Tânia, o que acontece, né, na organização das emoções, por que a musicoterapia ela consegue ser tão precisa e tão garantir a eficácia, né? Porque as pessoas melhoram e têm um bem-estar, uma qualidade de vida após as sessões, que eu realmente fiquei assim fascinada. Em relação a esse equilíbrio, a essa potência que tem o trabalho da musicoterapia, né, essa forma de tratamento, a gente encontra alguns testemunhos disso na literatura científica. Por exemplo, os trabalhos da Suzanne Hanser, que é professora da Universidade de Berkeley. Ela fala, ela comprova ali nos estudos dela, a utilização da música em práticas de musicoterapia em saúde integrativa e promoção de bem-estar. E ali ela utiliza técnicas de composição de mantras, de autoacalantos, de canto em círculo, enfim, uma diversidade de experiências musicais. E ela afirma, né, ela vai comprovando ali, experimentando nessas experiências, que esse público vai apresentando alguns efeitos dessa prática. Por exemplo, a produção de substâncias no corpo, como a imunoglobulina salivária, que é uma substância que aumenta a imunidade do corpo. E a ocitocina, que é um neurotransmissor que traz bem-estar psíquico, que tem a ver com a sensação de vínculo, de pertencimento, que é o mesmo que é produzido no momento que uma mãe amamenta seu bebê. Então, vejam como a música e essa situação de grupo produzindo música promove algo nesse sentido do bem-estar, da reorganização emocional, do equilíbrio. A gente também encontra na literatura científica trabalhos no Brasil relacionados à inserção da música nas práticas integrativas complementares, em que os profissionais comentam sobre as sessões de musicoterapia, sobre as experiências, sobre o que o público experimenta em termos de bem-estar, de vinculação, de sociabilidade. E a gente encontra isso em autores como a Mariane Ozelami, por exemplo, né, que
realizou pesquisas nesse sentido. Antes da gente partir para o segundo bloco, vamos desmistificar mais uma questão aqui, que a musicoterapia, ela não é ensinar música, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho habilidade, né, para ler partitura, não conheço, sou desafinado. Não é isso, mais uma vez, né? Vamos esclarecer. Sim, a musicoterapia é um campo que está ligado a objetivos muito diferentes do aprender música. Aprender música é sensacional. Aí alguém disse, nossa, eu faço uma terapia quando eu toco violão. Tá, também faço uma terapia quando eu vou beber com os meus amigos. E nem isso não é psicologia, né? Então, assim, os objetivos claros, específicos, são importantes serem traçados por um musicoterapeuta. E a música, ela é muito potente e é usada não só pelo musicoterapeuta. Então, as pessoas podem usar a música, é claro, mas aquele objetivo terapêutico só o musicoterapeuta alcança, porque ele está preparado para isso, não é? E tem um detalhe muito importante, eu sei que o nome do programa é Bem-Estar, eu sei que, a princípio, todo mundo liga a música a se sentir bem, mas, às vezes, o aspecto terapêutico vai falar da dor que a pessoa tem. A gente teve agora uma pandemia dura, que a gente precisou escutar as lágrimas, elaborar lutos, situações em que, por exemplo, o trabalho físico, motor, é doído. Então, não adianta falar assim, vou cantar uma música para alegrar, porque não é isso a musicoterapia. A musicoterapia é entender realmente aquele universo sonoro, musical, harmônico e poder atingir alguns objetivos possíveis. Às vezes a gente quer um objetivo impossível, como todos os outros terapeutas, né? Aí abre mão dele, porque não conseguimos. Perfeita a sua colocação. Eu vou pegar o gancho e passar agora para a doutora Tânia. Bom, então a musicoterapia não é bem como uma sessão de psicologia. As pessoas confundem também. É isso? Explica para a gente a diferença, doutora. É uma ótima pergunta essa. Eu tenho as duas formações, diga-se de passagem, né? Então, eu tive a experiência de ser uma psicóloga que utilizava música em algumas práticas minhas lá da psicologia, como, por exemplo, oficinas terapêuticas de saúde mental, realizadas em serviços de saúde mental. E depois que eu fiz a minha formação em musicoterapia, no caso, eu fiz uma especialização no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, fui aluna da professora Marli Chagas, inclusive. Depois eu pude, então, notar a grande diferença de uma coisa para outra, né? Então, enquanto psicóloga que utilizava música, a música era um recurso para mim. Então, era uma outra linguagem, né? Que eu poderia incluir ali nas psicoterapias. Quando eu entro no campo da musicoterapia propriamente dita, eu começo a utilizar ferramentas específicas da nossa área, como a testificação musical, a ficha musicoterapêutica, o estudo autobiográfico da história sonoro-musical. Então, eu passo a utilizar ferramentas específicas da área da musicoterapia e mergulhar no campo do sonoro. Então, não era só o musical que interessava, mas desde o mais audível da música até o mais sutil dos elementos dos sons, das propriedades sonoras, era importante dentro de um setting musicoterapêutico. Então, essa é uma primeira distinção aí que eu posso trazer, que é bem visível, essa. O musicoterapeuta, ele tem uma profundidade no trabalho com a música que outros profissionais não têm, porque eles são músicos e mais alguma coisa ali que eles estão praticando. E a gente tem um cuidado também muito importante em relação a efeitos iatrogênicos que a música pode causar e que talvez outros profissionais não tenham essa escuta para essa dimensão iatrogênica. E a gente sabe lidar quando ocorrem efeitos estranhos ao bem-estar, à saúde. Então, o musicoterapeuta tem condições de não só escutar sobre isso, mas interagir, intervir quando esse tipo de situação acontece. Perfeito, daqui a pouco a gente volta a interagir também, falar mais sobre musicoterapia. Vou fazer um intervalo rapidinho, peço licença para vocês e a gente já volta a conversar.
Você fique com a gente porque Viver Melhor faz uma breve pausa. Daqui a pouco a gente apresenta novas histórias que receberam um novo desfecho graças à musicoterapia. Voltamos já. Viver Melhor está de volta no embalo da musicoterapia. Cientistas comprovam que o som pode equilibrar emocionalmente, facilitar o caminho para a expressão das emoções e até da cura. Em mais uma reportagem sobre os benefícios da prática, conheça histórias de pessoas que trilharam um novo caminho graças à musicoterapia. Mariana tem 25 anos, é estudante de psicologia e há 4 anos recorreu à musicoterapia para o controle da ansiedade. Vim para conhecer, assim, e a primeiro momento eu já, assim, fiquei impressionada com a diferença em uma sessão, assim. E daí, a partir disso, vai um processo terapêutico mesmo, e a longo prazo ver resultados tão grandes, assim, tão capazes de equilibrar, de reestruturar, assim, muitas áreas da vida. Então, na parte de metas mesmo e objetivos que eu tinha na minha vida, eu estou conseguindo concretizar, assim, claro que a gente tem altos e baixos, assim, e passa por isso, mas hoje eu consigo perceber como isso se tornou sutil. A jovem alcançou o equilíbrio e a capacidade de se adaptar a situações adversas graças às habilidades e os instrumentos que aprendeu na musicoterapia com a Adélia Matos. A musicoterapeuta, maestrina e musicista atua há 14 anos, promovendo a saúde física e mental de pacientes por meio da música e usa na Mariana a técnica chamada de vibroacústica com a mesa lira. E tem sido importante para trabalhar com esses pacientes que vêm, no caso, com uma negação muito grande em se autocuidar, né, de avançar no processo de doenças que são lentas. Então, quando você trabalha essas emoções e ajusta, o paciente consegue seguir um protocolo de tratamento para manter uma qualidade de vida estável e também não acelerar a degeneração. As técnicas são definidas de acordo com a demanda do paciente. A partir do caso de cada um, a musicoterapeuta vai analisar quais instrumentos e estratégias serão usadas. Eu trabalho as 3 áreas que é importante para qualquer problema neurológico, que é a área cognitiva, a área motora e a área da fala. Então, sempre nesse leque, todos os instrumentos, ou piano, ou voz, ou violão, vai ser inserido aos poucos para esse paciente. Arthur, de 12 anos, tem paralisia cerebral. Faz sessões de musicoterapia há 4 meses e adora as aulas. Gosto. Você toca alguma coisa? Piano e gaita e esse sino aqui, ó. E inclusive eu vou tocar para TV Justiça. Os pais contam que procuraram a musicoterapia porque o Arthur sempre gostou de música, sons e ritmo e que os avanços são significativos, mesmo com apenas 4 meses de sessões. O Arthur teve uma melhora muito grande nas notas na escola. Isso é nítido, foi muito bom para ele. O primeiro semestre, no final do primeiro semestre, a gente percebeu essa nova forma que o Arthur estava estudando, estava tratando melhor a escola. E dentro de casa também a gente percebeu uma maior concentração, ele está mais concentrado, ele está mais calmo. O primeiro benefício é reestruturar a autoestima, né? De pensar em si, do autocuidado e também do viés das emoções, né? Organizar essas emoções que muitas vezes, quando chega, ainda tem muito estresse, são pessoas que estão ainda com muita ansiedade,
né? Ou estão passando por uma fase de não aceitação. E reajustar esse estresse, essas emoções, eu acho que é o primeiro grande benefício. Então, se cuidar, se organizar e perceber que pode voltar a ter movimento. Ver uma criança que não sabia falar, cantar, isso tanto é bom para a criança como para todo mundo que está ao redor dela. Bom, e para voltar a falar mais da musicoterapia e seus variados aspectos, eu volto à conversa aqui com as minhas convidadas de hoje, a professora de graduação em musicoterapia da UFRJ, a doutora Marli Chagas, e também a musicoterapeuta, especialista e psicóloga, doutora em psicologia, Tânia Marques. Bom, vamos voltar aqui, doutora Marli. A gente acompanhou na reportagem, né, vimos mais depoimentos de pessoas que falam ali dos aspectos, o que mudou, né, o que melhorou. E aí eu achei interessante que você falou lá no primeiro bloco, né, que a música ela mexe com as nossas emoções, a gente já associa o senso comum assim é aquela coisa positiva, né? Me dá um bem-estar, mas mexer com esse lado negativo, às vezes pesado, é importante também para a gente conseguir organizar ali, trilhar um novo caminho e dar tudo certo? Depende do seu objetivo terapêutico. Uhum. Tem situações que é preciso acalmar as pessoas. Eu supervisionei um estágio no Instituto Nacional do Câncer aqui no Rio por 10 anos nas enfermarias. Então, tinha hora que o mais importante era ajudar aquela pessoa a diminuir a dor, a comunicar sentimentos com seus familiares, que através da música isso acontece com muita facilidade, né? Tanto da canção que já existe, quanto da improvisação musical que o musicoterapeuta é apto para fazer, né? Agora, tem horas que o que está engasgando não é para ser acalmado, é para ser expresso, é para ser gritado. Não tem como a gente dizer que está muito bom, uma pessoa que foi injustiçada, uma comunidade que está sendo invadida, um hospital, um CAPS, né? Um centro de atenção psicossocial, como eu conheço alguns no Rio, em áreas de risco, em que aquelas pessoas estão lá, e aí elas não vão ficar todas lindas e felizes, isso não é terapêutico. Elas vão precisar entender, ou da assistência social, elas vão organizar instrumentos de protesto, de luta, de expressão da indignação e da possibilidade de se reestruturar e se ver como uma pessoa cidadã, né? Como uma pessoa que precisa aceitar a sua doença, que precisa comunicar os seus sentimentos, que nem sempre são simples para os seus familiares, né? Com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Isso, numa pessoa que está se despedindo da vida, tem uma dramaticidade, uma força expressiva que o musicoterapeuta está lá junto, apoiando, ajudando, para que a todos esses sentimentos, que todos nós sabemos que não são sempre bons, eles possam ter um lugar de expressão. Doutora Tânia, e para quem quer extravasar, quem precisa colocar ali as suas emoções mais fortes, ela vai depender também de algum equipamento indicado para aquela situação? Tanto na psicologia como na musicoterapia, né, alguns autores vão chamar isso de catarse, né, efeito catártico, essa necessidade de desabafar, de colocar para fora, né? Não temos uma lista de instrumentos específicos, como se fosse uma farmacopeia musical, que existiu, né, essa teoria há décadas passadas, né, no início do século passado, na verdade, se defendia essa ideia de uma meloterapia, de uma farmacopeia musical, de que determinados instrumentos serviriam para determinados fins emocionais, afetivos, de expressão e de vinculação social, de trabalhar sobre um sintoma específico. Hoje em dia a gente vai além dessa teoria, né? A gente abandonou, digamos, essa teoria, a gente consegue ir além dela. Então, é adaptado para cada caso. A gente deixa no setting musicoterapêutico uma diversidade de instrumentos disponíveis, observa aquele que o sujeito ou o grupo que a gente atende vai escolher e o que ele quer expressar a partir daquilo. E pode ter uma variação dentro de uma mesma sessão
do sujeito querer desabafar, querer colocar para fora e depois se acalmar, colocar outras expressões ali naquela musicalidade. E a gente se conecta com isso através de recursos e de conceitos nossos, como o princípio de ISO, como a identidade sonora, um conceito também da musicoterapia de Rolando Benenson. Então, depende muito do momento do sujeito, do que ele está trazendo naquela sessão, de quais instrumentos temos à disposição, o que ele vai escolher e como nós vamos intervir musicalmente naquela expressão. Doutora Tânia, e as pessoas com autismo? Porque geralmente os autistas, eles têm uma sensibilidade maior ao som, ao barulho, às vezes se incomodam, né, com muito som. Enfim, há uma dificuldade na interação deles com o musicoterapeuta, é um desafio maior para vocês? Realmente, esse é um sinal que se encontra em vários sujeitos com esse diagnóstico, que é de uma hipersensibilidade a determinados sons, ruídos muito específicos. Então, da mesma forma que para qualquer sujeito que a gente atenda em musicoterapia, a gente vai observar a musicalidade daquele sujeito. Que instrumentos ele escolhe ou deixa de escolher, que maneiras ele vai escolher se expressar ali dentro e se relacionar com a música que o musicoterapeuta trabalha, com demais objetos que existam ali no espaço. O público autista é um dos nossos públicos mais expressivos, né? São, de longe, os que mais procuram musicoterapia, seja por encaminhamentos de neurologistas, de pediatras, de outros profissionais. Então, é um público para nós muito caro, trabalhamos de uma maneira excelente, né? Temos excelência no trabalho com esse público, porque nós trabalhamos muito na perspectiva da linguagem não verbal. Que o público autista tem uma ampla sutileza na percepção dessa dimensão musical, sonora. Então, a gente, digamos, nada de braçada no trabalho com esse público. Professora Marli, estou observando a senhora concordando, né? Ali, quer enfatizar alguma questão sobre essa área, sobre esse público, os autistas? E eu também observei nas minhas apurações que realmente a procura é muito grande e os resultados também. Mas é um desafio para o profissional. Como é que é essa troca? Tem tantos tipos de autistas hoje, né? E o resultado, Tânia falou uma coisa muito legal, que ela falou da possibilidade do não verbal e até de ressignificar o verbal que o autista traz. Então, essa sensibilidade de quando a criança faz eu penso que ele não está falando nada se eu não for musicoterapeuta. Se eu for musicoterapeuta, eu vou entender esse com a sonoridade dele. E eu vou poder fazer no violão, eu vou fazer com a minha voz, eu falo e ele vai entender, porque é impressionante isso, a possibilidade dessa comunicação que chega pelo não verbal e vai atingindo outros patamares. Não que aquela pessoa, aquela criança vai falar, eu não sei. Pode ser que ela fale, pode ser que ela se comunique melhor, que ela possa dizer isso, eu não estou gostando, eu estou gostando. E tem umas outras possibilidades que são sensacionais, daquelas pessoas que realmente não têm comunicação verbal nenhuma. E onde a musicoterapia, através inclusive da tecnologia, vai poder ajudar aquela pessoa a expressar, às vezes não é nem com palavras, mas com todas as pranchas que vão ajudar a falar gosto, não gosto. Daqui a pouco tem algo que ela vai poder tocar, soar, com um toque numa tela específica, com o movimento dos olhos. E imagina isso, né? Uma pessoa que estava ali isolada, um ser que estava preso a um corpo que não tem expressão, tem alguém que chega e puxa de lá o que ela quer dizer, com um som, a palavra que ela não consegue emitir,
E olha, é muito emocionante. Isso com os autistas, né, que existe, inclusive, tratamentos que são ganhos na justiça, né, com o plano de saúde, eles têm que ter, porque é imenso. Mas, por exemplo, também com quem já tinha comunicação e perde. Por exemplo, os idosos, os pacientes com Alzheimer. É emocionante, porque ela esquece tudo. Você tem pacientes, tem casos assim de pessoas que voltaram a falar, Marli? Não, olha só, idosos... Gente que perdeu a capacidade e aí conseguiu, por meio da terapia, ali voltar a se comunicar, né, por meio de gestos. Só, eu adoro trabalhar com adultos normóticos, né? Então, assim, essa experiência eu não tenho, porque não é o meu público de interesse de pesquisa. Não é? Mas existiram situações, algumas crianças autistas, por exemplo, que eu não pude dizer não, porque eram casos que me procuraram muito. E é muito interessante, eu tive um clientinho que ele ele tinha um gosto musical apuradíssimo e ele não falava. E um dia ele ficou 15 dias sem a sessão, porque ele ficou doente, e a empregada dele, a pessoa que ajudava na casa, chamava Marli. Aí ele olhou para a mãe e falou assim, Marli. Aí a mãe falou, tá lá na cozinha. Marli Canção. Ele soube saber quem eu era. Aí ele chegava no carro e ele falava assim, oi, querido, me imitando. Quando eu descobri isso, eu falava mais, oi, querido, e tem essa expressividade, porque nem sempre é a fala, né? A gente dá como ocidentais, a gente bota a cabeça, a fala, a comunicação verbal como o máximo, e não é. Uma fala que não tem sentimento não chega a lugar nenhum. E a gente tem muitas pessoas que aprendem a se comunicar, famílias que aprendem a se comunicar com aquele outro que está diferente, com o velhinho que não fala mais, com a criança que não tem habilidade verbal, ela aprende a se comunicar. Isso é muito emocionante. Tânia, olha só, a gente já falou um pouquinho também de formação aqui. Eu queria voltar com esse tema para quem nos acompanha agora, né? Como descobrir que aquele profissional é capacitado, quais são os canais. Hoje em dia, pela falta de conhecimento, tem muita gente aí no mercado atuando como se fosse e nem poderia estar ali naquela área, eu imagino que deve ter isso. A UBAN, né, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, que a Marli é presidente, né, tem lutado em relação à regulamentação, à afirmação da nossa profissão, organizado as associações brasileiras nesse sentido. Como o público pode, então, identificar se o profissional que ele está procurando tem a formação na especialização ou na graduação em musicoterapia, né? Eu sou professora também de graduação em musicoterapia na Universidade Federal de Goiás. E aqui, no estado de Goiás, nós temos a AGMT, que é a Associação Goiana de Musicoterapia, que representa os profissionais aqui do estado. Em cada estado, né, ou em regiões do Brasil, nós temos associações que são filiadas à UBAN. Com a palavra agora, a presidente dessas instituições, de todas as entidades do país, que você vai procurar ali no seu estado, né, se o profissional está qualificado ou não. Marli, conta pra gente como é que vem sendo a atuação de vocês, né, nessa missão aí para regulamentar a profissão, porque nós já temos, né, ali atendimento. É claro que às vezes a pessoa precisa procurar a justiça para conseguir o atendimento ali pelo plano de saúde, mas já temos também até uma política nacional de práticas integrativas e complementares, que inclui a musicoterapia. Então há um descompasso aí, né, porque a gente já tem uma política nacional, mas a regulamentação ainda está tramitando. Em que pé estamos, doutora Marli? Temos duas políticas. O Serviço Único de Assistência Social coloca o musicoterapeuta lá como um dos profissionais possíveis de atender a essa população vulnerável. Mas antes de eu falar do processo de regulamentação, eu quero lembrar também que as pessoas não só procurem
profissionais particulares para pagar o atendimento ou para lutar no plano de saúde, mas lutem para que o Serviço Único de Saúde contrate na prefeitura, no estado, na federação, musicoterapeutas, porque tem os procedimentos no SUS. Eles podem, a população tem direito à saúde através da musicoterapia, que é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, lutem por isso. Bom, voltando agora à pergunta da regulamentação, você sabe que o nosso principal empecilho hoje na regulamentação é convencer as pessoas que música é uma coisa e musicoterapia é outra. O profissional músico que nós gostamos, queremos muito bem e muitas vezes utilizamos, por favor, venha tocar aqui na festa do velhinho que eu atendo, no asilo que eu atendo, porque a música traz tanta coisa boa. Esse é um profissional qualificado para ser músico, ou músico instrumentista, ou educador musical. Ele é um músico. Nós não somos músicos, nós sabemos música, mas o que somos é musicoterapeuta. E o senso comum não entende muito isso. E, às vezes, nem lá na Câmara, nós vamos agora para a área da Comissão de Justiça. Então, exatamente, foi ótimo esse programa hoje, porque o que os deputados dessa comissão precisam entender é isso, que não só, se não souber usar, faz mal à saúde das pessoas, como deixa de fazer bem. Temos 2 princípios da bioética. Um é não fazer mal com o seu instrumento de trabalho e outro é fazer o bem. Então, a gente tem uma possibilidade de fazer bem com os elementos da música às pessoas de uma forma impressionante. Então, a gente pode... nós somos baratos. Só nós, só um musicoterapeuta, um violão, às vezes só um musicoterapeuta, com tambor, ele vai estar na atenção básica fazendo maravilhas em benefício da participação social, da integração comunitária e da própria compreensão do que é o seu mal-estar. O nosso trabalho é convencer, explicar que faz mal à saúde das pessoas se uma pessoa entrar com violão cantando com toda boa vontade numa UTI pediátrica. Opa, faz daqui a mal à saúde pouquinho... das pessoas se eu, com toda boa vontade, peço a pessoa para fazer um movimento que ela não está posturada, que ela não sabe fazer. Né? Eu faço mal à saúde. Daqui a pouco eu quero que você explique mais essa questão, viu, Tânia? Eu quero te acionar também para a gente entender melhor e explicar, esclarecer que faz mal e por que faz mal. Você já deu aí alguns exemplos, é um perigo danado, né, essa intervenção quando feita de forma inadequada. Daqui a pouquinho a gente volta ao nosso papo, vamos para mais um intervalo, viu? Até já já. Você fique com a gente porque Viver Melhor faz uma pausa rapidinho. Daqui a pouco voltamos com o quadro Avanços e mais informações sobre musicoterapia. Até já. Quem canta os seus males espanta. No programa de hoje você está vendo que esse ditado antigo é mais real do que parece. O canto e a música podem melhorar desde a respiração até a condição motora de um paciente que está em reabilitação, por exemplo. Uma equipe de especialistas americanos em neurociência e psicologia clínica identificou o impacto do canto na função cerebral e na prevenção de distúrbios cognitivos associados à idade. Esse é assunto para o quadro Avanços. Confira. A pesquisa foi publicada num renomado periódico científico de medicina e comparou a função neurocognitiva de integrantes de um coral de idosos e outros idosos saudáveis que não cantavam. O estudo comprovou os efeitos positivos do canto na função cognitiva e auditiva e a importância da interação social associada à atividade. Pesquisadores indicam ainda que a música pode retardar o início da demência. Os resultados apontam que, com a idade, as redes cerebrais envolvidas no canto sofrem menos alterações do que as responsáveis pela fala, o que parece indicar que o canto tem um efeito mais global sobre o cérebro e sofre menos deterioração com a idade.
E agora, da ciência para a arte, vamos ver como o tema tem sido abordado pela indústria cinematográfica. Seja na vida real ou nas telonas, é nítido que a música resgata, une e salva. O tema é comum e está presente em várias produções. Uma delas é o filme A Música Nunca Parou, que evidencia o valor do som na reabilitação e no resgate de memórias. O drama é sobre a história de um pai que luta para se conectar com o filho, que descobre um tumor no cérebro. Os dois tentam superar uma distância emocional e acabam encontrando uma forma de se relacionarem por meio da música. I brought some music for us to listen to. Right on, Dad. In my music, it's plain English. This is, I don't know. Dad grew up on the road. On the road, you never really know what's gonna happen when you arrive, so you just experience the ride. That's what that means? História que se confunde com a da musicoterapeuta Meire Geraldo. Desde que o filho caçula nasceu, o Arthur, de 16 anos, a música sempre foi um elo entre eles. O menino é autista não verbal, não fala e também tem deficiência intelectual. Caiu no chão, moça bonita do meu coração. São coisas básicas que muitas crianças não têm ensinar ela a correr, ela já corre. Mas o Arthur é assim, a vida dele é desse jeito, assim, mais dependente, sempre lutando para que ele seja mais independente. Os ensinamentos foram por meio da música e seus elementos. Meire, que é musicoterapeuta e atua na área em Belo Horizonte há mais de 13 anos, depois do nascimento do filho, se especializou no atendimento de pacientes com autismo e trabalha com a musicoterapia na linha comportamental. As crianças com autismo têm uma questão muito forte sensorial. Então, não é só a questão auditiva, é a questão gustativa, a questão visual, a questão tátil. Então, assim, até muitas pessoas falam, a pessoa não gosta que toca, né? É que as pessoas tudo tem que aprender, sabe? Tudo tem que aprender com eles e tem que ter um sentido. E o som realmente é uma das coisas que incomoda muito. Principalmente, por exemplo, meu filho teve muita dificuldade nos intervalos de escola. Você vai lá no intervalo, é aquela gritaria, aquela correria, aquele barulho, né? E as crianças tampam o ouvido. Então, a musicoterapia, sim, ela tem como auxiliar isso. Eu tinha uma paciente, eu me lembro muito, ela não gostava de som de aves. E eles tinham mudado os pais para um condomínio onde tinha som de aves. Todo mundo adora ouvir ave, né? Mas ela não suportava. Então, a gente teve que trabalhar o que nós chamamos de dessensibilização sonora, no caso dela, do som de ave. A musicoterapeuta fundou, em 2014, a Galeria Alt. É um espaço virtual de informação e de compartilhamento da arte das pessoas com autismo. O material também já ganhou uma exposição física e comprova o poder da música e da arte no desenvolvimento, na capacidade de abstração, coordenação motora e criatividade. Indagada sobre o recado para os pais e responsáveis por pessoas com autismo, a profissional orienta. Então, quanto mais você estimular com alegria, de uma forma natural, prazerosa, com que a criança se sinta recompensada, né? Você vai estar ajudando a sua criança dentro de casa. De volta agora com as minhas convidadas de hoje, a professora de musicoterapia da UFRJ, Marli Chagas, e a musicoterapeuta e psicóloga, a doutora Tânia Marques. Bom, vamos voltar aqui, doutora Marli. Vamos pegar o gancho agora da reportagem que nós acompanhamos. O filme, vamos começar pela dramaturgia, né? O filme, então, traz uma história real. Conta pra gente. Real. É um caso do Oliver Sacks, que é um neurologista que sempre trabalhou com musicoterapia, e nos livros dele ele fala sobre isso. Nós temos que aprender o cérebro de uma pessoa que ela tem um acidente cerebral e ela não fala, mas ela canta. Então, nós temos que entender isso. Isso ele falava hoje, antes da neuroimagem, como a gente tem hoje, né? Mas essa musicoterapeuta que aparece, que é ela é baseada no personagem real, a musicoterapeuta que trabalha lá. Doutora Tânia, a gente está falando muito na área das emoções, né? Mas tem alguma área assim, significativa onde a musicoterapia ela traz resultados mais eficientes? É mesmo no campo das emoções, da fala, da questão motora? Existe isso ou cada caso é um caso? Vai depender ali do paciente? Então, a musicoterapia ela tem uma expressividade nas mais diversas áreas, estabelecimentos, políticas públicas. Como a gente
falou antes, né, o público diagnosticado por autismo geralmente é aquele que tem uma grande expressividade também na nossa literatura científica, nas experiências de musicoterapeutas em todo o país e no mundo. Então, digamos que aí a gente percebe muito do trabalho da musicoterapia e da eficácia dela. Mas quanto ao trabalho sobre as emoções, sobre a saúde, a reabilitação, também, né, a gente pode encontrar em todo o país musicoterapeutas atuando em UTIs, hospitais, trabalhando com reabilitação, em centros de reabilitação, trabalhando nas políticas públicas de saúde mental, da assistência social, no trabalho da musicoterapia comunitária e social. Então, temos toda essa diversidade e o que a gente sabe, né, falo por mim como musicoterapeuta e docente, né, trabalhando com uma articulação entre musicoterapia, psicanálise e saúde mental, a gente observa um cuidado que a gente precisa ter, uma cautela para trabalhar com essa questão emocional, psíquica, né, que é a parte que eu mais trabalho, digamos assim. E muita gente procura terapeutas de modo geral, inclusive musicoterapeutas, nos momentos de crise. E a música, né, a sua vibração, os sons, eles mexem muito com os afetos, com as emoções, as memórias. E isso pode mobilizar aspectos psicológicos de maneiras terapêuticas, mas também de maneiras que precisam de um certo cuidado para que não sejam prejudiciais. Então... Doutora Marli, a senhora já explicou lá no finalzinho do bloco anterior, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com a procedência, com o profissional, com o tipo de terapia, com a qualificação, porque o método, se for feito por uma pessoa que não é qualificada, pode fazer mal. Por quê? Cita exemplos para a gente. Por exemplo, a gente fala da canção como forte mobilizadora de emoção. Aí, as pessoas que são musicistas vão cantar num asilo de idosos e cantam uma música que, nossa, não faz mal. Faz. Porque aquele velhinho lá perdeu o seu companheiro que adorava carinhoso. Aí o grupo vem e canta, meu coração, não sei por quê. E o velhinho começa a chorar, por quê? Mobiliza, tem um problema sério, não é? Aqui no Rio a gente teve uma situação que eu vou contar porque ela conta. Uma musicoterapeuta que trabalhava com reabilitação e aí o paciente chegava perto dela na BBR e perguntava assim, sabe tocar a banda? Ela falava, sei. Era um grupo. Um dia ele insistiu, toca a banda. Ela tocou, ele infartou. Ele infartou. Então, imagina o que é isso. O que foi que fez infartar? Ela é uma musicoterapeuta qualificada, mas ela não impediu o infarto. Mas entender o que tinha ali era harmonia, era música, que lembrança forte, que emoção forte era essa. Só pode ser trabalhado por um musicoterapeuta. A comissão que indica os profissionais que atendem a pressão arterial tem uma musicoterapeuta. O musicoterapeuta ajuda a regular a pressão arterial. Você imagina uma pessoa que não sabe fazer isso, não vai regular, vai desandar a pressão, não é? Porque são conhecimentos que a gente tem de ficar com cuidado, olhando, sabendo da força desse veículo que a gente tem de transformação, né, do corpo, da mente e da sociedade também. A gente produz sociedade também. Doutora Tânia, geralmente quem é que indica o profissional, o paciente para esse profissional musicoterapeuta? É o quê? O psiquiatra, a psicóloga indica essas terapias? Geralmente como é que funciona? Pode ser psiquiatra, já recebi encaminhamentos de psicanalistas, de médicos de modo geral, neurologistas, pediatras, que conhecem ou ficam sabendo dos benefícios da musicoterapia. Então, já recebi indicações de vários tipos nesse campo da saúde, mas também já recebi indicações, encaminhamentos e até mesmo demandas muito específicas da parte, por exemplo, de assistentes sociais ou de pessoas que trabalham nesse campo social, político, que tinham uma demanda muito específica de trabalhar
com alguma questão, algum tema, como, por exemplo, prevenção de abuso sexual infantil. Né? Eu já recebi esse tipo de demanda, que era de um trabalho em musicoterapia social e comunitária, para trabalhar conceitos que para as crianças sejam preventivos de situações ou do reconhecimento de situações de abuso sexual, como a noção de partes íntimas. E aí a gente tem, né, na rede, na internet, diversas experiências, né, de composições sobre isso, né? Então, tem o projeto Meu Corpo é Meu Corpo, tem o projeto Eu Me Protejo, que tem músicas que já trabalham com temas como esses. E aí, como musicoterapeuta, né, o que eu poderia fazer ali, dar um passo além dessa audição ou de conhecer as músicas que já existem, era trabalhar, de fato, com esses novos significantes que nem sempre esse público conhece. Por exemplo, o conceito de consentimento, né? Um termo que às vezes as crianças não conhecem ainda. Trabalhar isso musicalmente, utilizando dos recursos da musicoterapia. Então, os mais diversos públicos, áreas e profissionais podem nos encaminhar e aí a gente faz as adaptações necessárias aí para realizar uma prática em musicoterapia. Posso falar uma coisa que a Tânia falou que eu fiquei pensando aqui, né? Que também o musicoterapeuta, eu fiquei imaginando esse público, a delicadeza, não é, de estar trabalhando com crianças, que não é só para prevenir, mas muitas delas são abusadas sexualmente. Já foram, não é? Já foram ou são? Vai reconhecer a modificação da expressão para que aquela criança possa ter um aliado, não é, na dor dela. E isso é um treino de escuta do musicoterapeuta, né? Uhum. E aí, eu tinha te perguntado também, doutora Marli, em relação à faixa etária, né? Porque a gente está trazendo aqui tantos exemplos, né, de situações, de vivências. Agora, a doutora Tânia coloca esse tema tão sensível, eu jamais iria imaginar fazer essa conexão. Que brilhante, né? Agora, em relação à idade também, né? O público ali transita entre todas as faixas. Olha, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, com 3 semanas começou a bater um proto-coração, que só parou quando a gente morre. Então, você imagina que a gente é acompanhado desse ritmo desde a barriga da mãe. Uhum. A mãe acalanta seu neném e, com isso, ela expressa, ela desenvolve vínculos que são importantíssimos para o ser. E daí em diante, a gente vive, a gente anda ritmadamente, então a gente vê vários trabalhos de reabilitação motora que tem a ver com essa possibilidade de numa improvisação musical em que o musicoterapeuta está lá com a pessoa readquirindo uma marcha e ele vai tan taran tin tiram tan tan pom tom e ele está lá naquelas barras readquirindo a marcha que é rítmica. O ritmo induz ao movimento. Ele está lá movimentando braços numa bateria, num trabalho interdisciplinar com a fisioterapia, com a terapia ocupacional e com muito mais facilidade e prazer, porque tem um sentido toda aquela movimentação que é do som que vem de volta. Então, a gente tem realmente, do nascer ao morrer, a possibilidade de estarmos com um musicoterapeuta. A musicoterapia em cuidados paliativos, que é aquela que ajuda a pessoa a morrer, a família a dedicar, confessar, propiciar modos de dizer, de desejar que Deus abençoe, enfim, do nascimento à morte, individualmente ou em grupo, com um musicoterapeuta sozinho ou em equipes interdisciplinares, que existem muito no Sistema Único de Saúde. O musicoterapeuta vai estar engajado no seu trabalho qualificado de ajudar a prevenir, reabilitar, tratar
e produzir, inventar saúde onde não tinha. Maravilha. Bom, para a gente finalizar, doutora Marli, quero agradecer mais uma vez a participação da doutora Marli, doutora Tânia. Passo a palavra agora para você, Marli, para suas considerações finais a respeito desse tema. Musicoterapia é um campo de trabalho, de estudo, de conhecimento fascinantes. Então, eu desejo muito que a gente amplie, compartilhe esse conhecimento. Regulamente a profissão para garantir a excelência do cuidado com a população. Então, assim, agradeço muito o convite e a oportunidade de divulgar essa maravilha que se chama musicoterapia. Ok. Por favor, Tânia, agora suas considerações finais a respeito, por gentileza. Também quero agradecer pelo convite. Esse espaço a gente sente como um lugar de sermos porta-vozes de vários profissionais, estudantes, que a gente representa aqui no nosso discurso, nessas questões todas que a gente debateu. Então, agradecemos muito. A musicoterapia precisa de espaços qualificados como esse para falar sobre seu trabalho, que é um trabalho que está há décadas acontecendo no Brasil e no mundo. Ele funciona, ele tem eficácia, ele demonstra efeitos importantes na saúde, na sociedade, de modo geral. Então, é isso. Agradecer por esse espaço. Eu que agradeço demais pela disponibilidade, pela participação de vocês, pela troca aqui ao longo desse bate-papo. Parabéns pelo trabalho, um trabalho realmente fantástico. Eu fiquei encantada. Parabéns, viu? Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa. Eu te espero. Até lá. Tchau.